Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre as atualizações que Taylor Swift nos deu sobre o seu mais novo álbum, que vai ser lançado esse mês, chamado Midnights. Então assim, tivemos revelação da tracklist, algumas outras informações, algumas teorias dos fãs também. A gente vai falar sobre tudo isso ao longo desse vídeo. Então se você está por fora, no final de agosto, a Taylor anunciou um novo álbum de músicas inéditas intitulado Midnights, que significa em português meia-noites. Então o conceito do álbum é justamente ter músicas que foram escritas quando ela acabou passando noites em claro, com insônia, sem conseguir dormir. Então é esse o conceito, é isso que ela vai trazer para essas faixas. Isso abre muitas possibilidades, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas então desde o dia 21 de setembro, ela estava fazendo um quadro no TikTok chamado Midnight Mayhem with Me, que a gente poderia traduzir para Caos das Meia-Noites Comigo, ou Meia-Noites de Caos Comigo, que é um quadro mesmo que ela criou com o objetivo de revelar a tracklist do disco aos poucos, já que quando ela anunciou o álbum, ela não tinha revelado o nome de nenhuma faixa que estaria presente nele. E aí o conceito era de quarta, sexta e segunda, e eu falo nessa ordem porque o primeiro vídeo liberado foi numa quarta-feira. Ela faria uma espécie de bingo ali em vídeos curtos no TikTok, e quando ela sorteasse determinada bolinha com um número, ela revelaria qual era o nome da faixa que representava aquele número. Só que aí ela foi fazendo isso bem aos poucos, e nessa madrugada, na madrugada de quinta para sexta, do dia 6 pro dia 7, ela acabou revelando tudo o que faltava de uma vez, porque a tracklist vazou essa semana na internet. Ela não tinha vazado exatamente certinha, mas alguns insiders tinham postado as músicas que fariam parte do álbum numa ordem quase 100% correta, e ela tomou a decisão mais adequada diante disso, que foi já soltar música atrás de música, vídeo atrás de vídeo na madrugada no TikTok. Então ela passou a madrugada inteira do dia 6 pro dia 7 de outubro soltando os vídeos. Mas enfim, foi isso aqui que aconteceu ao longo das últimas semanas. E aí nesse vídeo eu vou revelar o nome de cada uma das faixas e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas faixas também. De algumas faixas, a Taylor revelou algumas informações. Na verdade, ela revelou informações de duas faixas e a gente também tem uma outra coisa pra discutir aí no meio disso tudo. Mas, além de compartilhar os títulos, eu vou tentar fazer uma especulação simples sobre o que talvez algumas das faixas possam abordar nas suas letras e nas suas melodias também, combinado? Então assim, vamos por partes. Vale a gente lembrar também que o álbum ele é dividido em dois lados. Então a gente tem o lado A e o lado B. O lado A ele é composto pelas 6 primeiras faixas e o lado B pelas 7 outras faixas. Ao todo a gente tem 13 faixas na edição padrão do Midnights. Qual é o motivo para existir essa divisão de lado A e lado B, a gente ainda não sabe. Provavelmente existe um motivo, e eu acho que quando a gente escutar as faixas, isso vai ficar mais claro, mas por enquanto, até o presente momento, não temos nenhuma informação referente a isso. Mas enfim, a faixa número 1 do álbum vai se chamar Lavender Haze, que se a gente fosse traduzir aí numa tradução literal, seria algo como névoa de lavanda, o campo de lavanda. A Taylor, nessa última madrugada, ela também postou um videozinho no Instagram falando especificamente sobre essa música. Então ela disse assim que ela ouviu essa frase, essa expressão, Lavender Haze, enquanto ela assistia a série Mad Men, que é uma série muito importante para televisão inclusive, e ela gostou do jeito que essa expressão soava e foi pesquisar o significado. Então ela descobriu que Lavender Haze é uma expressão que as pessoas usavam muito nos anos 50 para descrever a sensação de estar apaixonado, de se apaixonar. E ela achou que isso era muito lindo e decidiu escrever uma música a partir disso. E aí, em relação a essa faixa, ela falou algumas coisas no vídeo também. Ela disse assim que quando você tá nesse local, né, nessa situação em que você está apaixonado por alguém, você quer fazer de tudo para permanecer ali e para não deixar as pessoas destruírem esse relacionamento e esse sentimento bonito que você tá cultivando. Só que ela também entende que nos dias atuais é muito difícil proteger um sentimento das opiniões das outras pessoas, porque
Ainda que você não seja uma pessoa pública, o que é o caso dela, existem as redes sociais e a gente compartilha muito das nossas vidas nas redes sociais. Então é muito fácil pessoas diversas terem opiniões fortes sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos, sobre, enfim, você de forma geral. E ela queria escrever uma faixa que discutisse isso, que falasse sobre isso. Nesse vídeo, ela também menciona o seu relacionamento de 6 anos com o Joe Alwyn, e ela fala que durante esses 6 anos, eles precisaram lidar muito com rumores estranhos, com fofocas de tabloides, e eles precisaram aprender a ignorar tudo isso. Então, Lavender Haze, que vai ser a primeira música do Midnights, é justamente uma faixa sobre estar apaixonado e querer proteger esse sentimento das opiniões dos outros, das mentiras da sociedade, do que as pessoas têm pra dizer ou inventar em relação àquilo. E eu tô muito animada pra escutar essa música, mesmo! A segunda faixa do álbum vai se chamar Maroon, que significa marrom em português. As pessoas pensaram logo no Maroon 5, não que tivesse necessariamente algo a ver, mas acho que é a banda que faz a gente ver essa palavra com bastante frequência há muitos anos, né? Pra essa faixa em específico, a gente não tem informações e eu também não tenho muitas teorias, viu? Vou dizer pra vocês, não tenho. Não consegui pensar sobre o que essa faixa poderia falar. Mas então já vamos emendar na faixa número 3 do disco, que é a outra faixa sobre a qual a Taylor também gravou um videozinho e falou a respeito. A terceira faixa se chama Anti-Hero, anti-herói em português. E não, a gente não tá falando aqui sobre o álbum do João. É a música da Taylor Swift mesmo. Enfim, o que é que a Taylor falou sobre essa música? Ela disse que essa é uma das faixas favoritas dela, que ela já escreveu na vida, porque ela nunca tinha se aprofundado tanto nas suas inseguranças com detalhes como ela faz nessa música. Então essa faixa vai ser sobre como ela precisa lutar o tempo todo com o fato de que a sua vida se tornou grande e pública e com o fato de que às vezes ela não se sente como uma pessoa real. Aqui a gente vai ter, na terceira faixa, Anti-Hero, uma tour guiada por todas as coisas que a Taylor tende a odiar sobre si mesma. Então essa música, na verdade, vai ser sobre todos os aspectos das coisas que você gosta e não gosta em você mesmo e sobre como você precisa aprender a lidar com esses dois lados pra poder ser quem você é. É outra faixa que, meu Deus, eu estou muito animada. Enfim, e aí vamos de faixa número 4, que também foi um grande surto aí dessa madrugada. A faixa número 4 se chama Snow on the Beach. E a Taylor revelou no videozinho do Midnight's Mayhem With Me que essa música é um feat com a Lana Del Rey. Acho que as duas têm vários fãs em comum, né? Tem uma fanbase ali em comum. Então há anos a gente já via a galera pedindo pra elas fazerem uma parceria, até porque as duas também têm muitas músicas produzidas pelo Jack Antonoff. E dessa vez vem aí. Então Snow on the Beach, numa tradução literal, de novo, significa neve na praia. E aí eu tenho duas teorias. A primeira teoria vem de um tweet que eu vi alguém fazendo e a galera comentando sobre. Então as pessoas linkaram o Snow com como às vezes a droga cocaína também é referenciada. Então as pessoas especularam que essa música talvez fosse sobre drogas e vícios e algo nesse sentido, e sobre usar drogas na praia. Não sei se faz sentido necessariamente essa teoria, até porque eu pensei numa outra coisa antes de ver esse tweet. O que eu tinha pensado era, veja bem, quando a gente tá na praia, a gente normalmente tá, enfim, com calor, indo pra aproveitar o verão, certo? Mas neve na praia, fiquei pensando se não seria algo no sentido de tipo assim, aconteceu alguma coisa ali, talvez com uma pessoa que eu gosto, ou uma situação complicada, e aí apesar de eu estar no verão, por dentro eu sentia tudo congelando, e sentia que o mundo tava frio e sem graça, e enfim, nevando. Não sei, joguei aí, não sei se faz o menor sentido também, mas foi o que eu consegui pensar. A quinta faixa do álbum, e a gente sabe o quanto as faixas número 5 são importantes pra Taylor Swift, e o quanto é uma tradição as faixas número 5 serem faixas mais emotivas e profundas e especiais. Mas enfim, a faixa número 5 se chama You're on Your Own, Kid. O que significa mais ou menos algo como você tá por si só, criança. Então vai lá e cuide de você mesmo, porque
Você não pode contar com ninguém. E eu acho que essa música vai ser muito sobre isso. Talvez sobre adquirir independência, se tornar uma pessoa adulta que agora é responsável pela sua própria vida e o quanto exige muito esforço, muita coragem pra ser uma pessoa independente mesmo, sabe? Pra ter coragem de cuidar da sua própria vida sem depender de ninguém. Então eu acho que a faixa também é muito sobre isso e sobre a solidão que vem com a vida adulta. Mas aqui sou só eu também especulando. As únicas duas faixas que a Taylor confirmou sobre o que falam são a 1 e a 3. O resto é especulação minha, tá bom? Só pra avisar vocês, reforçar na verdade, né? A sexta faixa, que encerra o lado A, se chama Midnight Rain. Então, chuva da meia-noite. E aqui, eu imagino que essa música vai ser a mais genérica do disco, no sentido de letras mesmo, porque eu imagino uma faixa que fale sobre, sei lá, a Taylor passar uma noite acordada, com insônia, sem conseguir dormir, e a chuva também embalando os pensamentos dela lá fora. E aí isso pode ir pra vários caminhos, né? Quais são esses pensamentos? Talvez inseguranças e crises de ansiedade e algo assim, enquanto a chuva cai lá fora. Tô aqui, divagando com vocês. E agora vamos pro lado B do álbum, que é composto por 7 faixas. A faixa número 7, que é a primeira do lado B, é Question, 3 pontinhos, ponto de interrogação. Então, pergunta, 3 pontinhos, interrogação. E acho que a gente pode quase afirmar que essa música vai ser uma música sobre questionamentos, inseguranças de novo e dúvidas. Eu acho que é muito claro pra mim que esse vai ser um álbum que vai falar muito sobre as inseguranças da Taylor. Porque se o conceito todo do disco é noites nas quais ela acabou ficando em claro porque ela não conseguia dormir, o que eu penso é, eu só não consigo dormir de noite quando eu tô com muita ansiedade, quando tem coisas me preocupando, quando eu tô me sentindo insegura, ansiosa e em dúvida e afins. Então eu acho que essa vai ser uma temática muito constante e presente nesse álbum. A oitava faixa do disco é Vigilant Shit, então merda de vigilante. E essa é outra que eu absolutamente não sei o que esperar. Não sei o que esperar. A faixa número 9 vai se chamar, e aí vou gastar o meu inglês aqui, hein? Pera lá. Bejeweled. O que significa adornado por joias, então cheio de joias, cheia de joias, já que o eu lírico provavelmente é a Taylor mesmo. E aí eu fiquei pensando que essa faixa poderia trazer alguma espécie de reflexão sobre ter muitas riquezas, estar banhado em joias, mas sentir um vazio dentro de si, sabe? Algo por esse caminho. A 10ª faixa é Labyrinth, então labirinto. E de novo, acho que aqui a Taylor deve falar de uma forma mais detalhista e mais específica sobre se sentir perdido num labirinto e não saber exatamente por qual caminho você precisa seguir. Qual é o caminho certo pra ser feliz, encontrar o seu lugar no mundo. A 11ª faixa, e aí tem pano pra manga, hein, galera? A 11ª faixa é Karma. Então, Karma, tirando a primeira letra, que é diferente, o som é o mesmo da palavra em português também. Então, o que é karma, né? É lidar com as consequências dos seus atos. Quando a gente acredita em karma, a gente tá dizendo que tudo que vai, um dia volta. E essa música até deve falar sobre isso, mas eu tenho uma outra teoria, porque toda essa faixa vem de uma teoria, né? A Taylor tá lançando uma música em 2022 que se chama Karma, e desde 2016 existe uma teoria de que a Taylor teria então um álbum perdido chamado Karma. Qual é essa teoria e o que é um álbum perdido? Então muita gente acredita que antes de toda a treta pública da Taylor com a Kim Kardashian, com o Kanye West e com as questões políticas também que rodearam tudo isso lá em 2015, a Taylor estava trabalhando num outro projeto. Esse projeto seria esse álbum chamado Karma. Mas depois que tudo isso aconteceu, ela teria pensado num outro conceito, deletado esse álbum, desistido de fazer esse álbum e criado então o Reputation, que foi o álbum lançado em 2016. Eu nunca acreditei nessa teoria, tá? Essa é uma opinião muito minha. Eu nunca achei que isso fosse real. E com a Taylor anunciando essa música, muita gente ficou pensando, será que essa é a música
que ia ser a faixa título do álbum lá em 2015, 2016, antes de tudo acontecer? De novo, eu também não acho. Mas só a minha visão sobre as coisas, a minha opinião, antes de ter mais informações sobre tudo, né? O que eu pensei foi, eu acho muito mais provável a Taylor estar lançando uma música Karma por conta das teorias, lançando agora em 2022 essa faixa, por conta dessa teoria que existia, do que o contrário, né? Do que a música existir antes das teorias dos fãs. Eu pensei que talvez essa faixa pudesse abordar justamente isso, justamente como a Taylor criou um monstro dos seus fãs com toda essa história de easter eggs e de dar pistas e sugestões de projetos futuros com muita antecedência e de como ela agora se cobra pra fazer isso e às vezes talvez isso possa ser também cansativo pra ela. Então, talvez uma discussão sobre as expectativas que os fãs têm da Taylor em relação a isso. Eu pensei que essa faixa poderia trazer isso aqui. Mas não sei, também, de novo, né? Especulação simplesmente. A 12ª faixa do álbum é Sweet Nothing. Então, o Doce Nada. Essa é uma outra faixa que eu tô bastante curiosa, porque eu não consegui pensar em muitas teorias e expectativas pra música em questão. Pensei, talvez, que ela poderia estar discutindo aqui sobre a sensação de sentir um vazio também, de... não sei, tô aqui especulando, nem sei mais o que eu tô falando, entendeu? Mas assim, esse nada que existe dentro de mim, que parece doce às vezes pros outros, não sei também. Às vezes eu tô falando umas besteiras aqui e vocês que lutem, porque me pediram isso. Falaram, ai, faz aí um vídeo com especulações. Eu falei, então tá bom, vamos fazer as duas coisas juntas, informações e especulações. A 13ª faixa do álbum é Mastermind, que não tem uma tradução exatamente certa e literal pra ela no português, mas poderia ser algo como mente brilhante. Então, aqui, talvez a Taylor traga de novo essa ideia de como as pessoas às vezes enxergam ela como uma pessoa calculista e estrategista, que é uma coisa que ela já falou sobre em outros momentos também. Então acho que encaixaria. Enfim, essas são as minhas teorias, vou parar de falar, porque daqui a pouco eu tô falando várias bobajadas, entendeu? Fora essas 13 músicas, que a gente já tem o nome, que a gente já sabe como vão se chamar, o disco Midnights também vai ganhar uma edição deluxe. Então essas 13 músicas fazem parte da edição padrão do álbum. E aí a gente vai ter a edição deluxe com uma faixa inédita e com 2 remixes de faixas do álbum. A faixa bônus ainda não teve o seu título divulgado, mas o insider que vazou a tracklist nessa semana tinha colocado 2 títulos de músicas que não apareceram na tracklist original e não tinham colocado Labyrinth. Então Labyrinth vai entrar e não estava nessa tracklist. E aí essa tracklist tinha os títulos Dial Tones e Nemesis. Então tons de descagem e Nemesis, que é tipo inimigo. Pode ser que a faixa bônus tenha um desses 2 títulos, ou pode ser que seja uma coisa completamente independente e diferente. Além dos títulos das faixas, essa mesma pessoa vazou algumas informações relacionadas à produção. Então, quando o assunto é produção, a gente já tinha certeza que o Jack Antonoff estaria colaborando com a Taylor de novo no álbum, porque ela postou um videozinho do backstage enquanto ela criava o Midnights e o Jack aparece em várias partes desse vídeo. Mas tirando ele, a gente não tem outros nomes de produtores, porque a Taylor não falou nada a respeito disso. Mas esse insider que vazou a tracklist disse que, então, a Taylor teria trabalhado no Midnights com o Max Martin, com o Shell Beck, com o Ryan Tedder, com o Joe Little, que são pessoas com as quais a Taylor já trabalhou antes, inclusive são responsáveis por alguns dos hits pop mais importantes da carreira dela, e aí isso chama a nossa atenção, né, porque se ela vai trabalhar de novo, se ela trabalhou de novo pra esse álbum com o Max Martin, com o Shell Beck, então podemos esperar uma pegada bastante pop, o que não era o que eu tava esperando em relação a esse álbum, então eu tô bastante confusa. E aí, além deles, a Taylor teria trabalhado também com a Annie Clark, que é uma cantora, compositora e instrumentista, e com a Selena Gomez. Então a Selena teria produzido, junto com a Taylor ali, uma das músicas do álbum, ou até mais de uma. E claro, a gente também tem a Taylor como uma das potenciais produtoras das faixas do disco. Só rumores, hein? Vale lembrar. Inclusive, atrelado a esse rumor da Selena Gomez sendo uma das produtoras do Midnights, também surgiram
outros rumores. Então disseram que a Taylor e o Jack teriam trabalhado numa faixa pro próximo álbum da Selena, que vai ser lançado no ano que vem, e que os dois também apareceriam no documentário My Mind and Me, que é o documentário que a Selena Gomez vai lançar no dia 4 de novembro sobre a vida dela nos últimos anos. Uma outra, na verdade tem duas outras informações que eu vi no meu Twitter por aí, a galera falando, e não sei o que eu sinto sobre elas, mas tá. Então, existe a possibilidade de alguma outra música também ser uma parceria. Então, até agora a gente sabe que vai ter o feat com a Lana Del Rey, mas outros insiders tinham falado que teriam várias parcerias nesse álbum, e nananã, etc, blá blá blá. Só que a Taylor só revelou no Midnight's Mayhem With Me a parceria com a Lana, então não faria sentido ela revelar a parceria com a Lana e não revelar as outras. Ainda assim, não sei, suspeito, pode ser que exista um outro feat aí no meio dessa lista. E também surgiu um boato de que teríamos o lead single do álbum sendo lançado amanhã, mas isso não faz sentido nenhum pra mim, e acho que é balela, porque não vejo a Taylor Swift perdendo a oportunidade de lançar um lead single na sexta-feira, que é o dia oficial de lançamentos, pra lançar ele no sábado. Mas assim, sou só eu falando. A verdade é que temos muitos boatos e poucas confirmações. Então quando a gente tiver mais confirmações, se isso acontecer antes do lançamento do disco, eu volto num outro vídeo pra gente comentar tudo isso melhor. Antes de finalizar, eu quero falar uma outra coisa. A gente também tem uma outra especulação rolando desde o dia 21 de setembro, que foi quando o Midnight's Mayhem With Me começou. Essa especulação tem a ver com a forma que a Taylor Swift segura o telefone nos vídeos. Gente, Swift é tudo louco, mas é por culpa dessa garota, entendeu? Tem um motivo pra essas loucuras acontecerem. Então a gente teve 13 vídeos no TikTok, e em alguns desses vídeos a Taylor muda a forma como ela tá segurando o telefone que ela pega pra revelar o nome da música. Então o padrão era a Taylor pegar o telefone com a mão esquerda e segurar aqui. Esse era o padrão. E ela fez isso para as músicas 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12 e 13. Então Lavender Haze, Maroon, Snow on the Beach, Midnight Rain, Question, Labyrinth, Karma, Sweet Nothing e Mastermind foram gravadas no Midnight's Mayhem With Me com a Taylor pegando o telefone com a mão esquerda, com ele certinho. E aí a gente teve duas faixas que ela segurou também com a mão esquerda, mas com o telefone de cabeça pra baixo, que foram as músicas Anti-Hero e Vigilant Shit. E a gente teve duas músicas que ela pegou com a mão direita do lado certo, que foram You're On Your Own Kid e Bejeweled. E a gente sabe que nada com a Taylor Swift é coincidência, é tudo proposital. Só que ninguém sabe o que isso significa. Ninguém tem nenhuma informação, porque a gente achou inicialmente que poderiam ser os feats ou alguma outra coisa, mas não sabemos agora que o feat foi revelado com a Lana pra faixa 4, o resto, não sabemos o que esses easter eggs representam. E aí, além dessa ordem, desse jeito de segurar o telefone, a faixa 2, que é Maroon, a Taylor gravou usando o anel do Red, não sabemos se isso representa alguma coisa ou não. A faixa 8, ela gravou com a Meredith, a sua gata, aparecendo, de novo. Se isso significa alguma coisa, não sei. E a faixa 9, que é Bejeweled, ela gravou usando o moletom que a Sage Sink usa no short film de All Too Well. Então tivemos duas referências ao Red Taylor's Version no Midnight's Mayhem With Me. Mas pode ser que seja só coincidência. Não sei, porque não sabemos o significado de nada disso, na verdade. Uma outra coisa pra gente pensar antes de encerrar o vídeo é que temos 4 capas da edição padrão do disco, mais a capa da versão deluxe, que é igual à primeira capa da versão padrão, mas com uma borda de cor diferente. Então a primeira capa, que é a capa tradicional, se chama Moonstone Blue, que é Pedra da Lua Azul. A segunda capa recebeu o título de Mahogany, que significa mogno em português, que é uma espécie de madeira. A terceira capa recebeu o título de Blood Moon, então lua de sangue, se a gente fosse traduzir. E a quarta capa recebeu o título de Jade Green, então verde jade, que é um verde específico. Enquanto a capa da versão deluxe recebeu o título de Lavender. Esse título faz referência à música número 1 do disco, e aí a capinha tem cor de lavanda mesmo. Os outros títulos também devem aparecer em algumas das letras das músicas desse álbum. Acho que é importante a gente lembrar disso. E é isso, essas são todas as informações que a gente tem até agora sobre o próximo álbum de estúdio da Taylor Swift. Se a gente tiver novas informações, eu venho aqui pra gente conversar. Então se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, compartilha com os outros Swifties que estão surtados, assim como eu estou e como eu sei que vocês estão. E é isso, um beijo
E a gente se vê muito em breve, eu espero, pelo amor de Deus. Eu quero um lead single logo. Tchau, tchau!